Caríssimos irmãos e irmãs, queridos ouvintes que nos acompanham neste dia de hoje, desta celebração eucarística, a graça de sempre, em todas as manhãs, poder participarmos da Eucaristia, que é o pão descido do céu e que alimenta a vida do seu povo. A palavra de Deus, que hoje o escutamos, nos convida a um encontro profundo com Cristo, não morto, mas um Cristo vivo. Um Cristo que transforma, alimenta e envia o seu povo. Na primeira leitura, a qual nós acabamos de ouvir, vemos a impressionante conversão de Saulo. Ele parte cheio de ódio, decidido a perseguir a todos os cristãos. Mas no caminho acontece algo muito inesperado. Ele se encontra com Jesus. Não é aqui uma ideia ou uma teoria este encontro, mas aqui temos uma pessoa que vive e interpela pela conversão de Saulo, o próprio Cristo. E então, diante da pergunta de Jesus, Saulo, por que me persegues? Este encontro e esta palavra muda a vida de Saulo. O que acontece? Ele cai por terra, perde a visão exterior, mas começa depois a enxergar com o coração. A queda, muitas das vezes, pensamos que causa em nós, em nossa vida, algo que não nos faz levantar novamente, que não nos faz seguir. E diante desta queda de Paulo, percebemos que não é o chão que pertence a nós, o ser humano cristão, mas é sempre nos colocar de pé, com o coração aberto, para que Deus faça em nossa vida a sua bondade. Esta cena, então, nos ensina algo muito especial, algo muito concreto, muito particular em nossa vida. Ninguém está longe demais da graça de Deus. Todos somos participantes desta graça. Ninguém é excluído. Mesmo aquele que parecem mais endurecido o seu coração, mesmo aquele que não acredita, mesmo aquele que não tem fé, mesmo aquele que tem no coração ódio, rancor, mesmo assim, Deus derrama a sua abundância e a sua graça sobre todos nós. A conversão de Saulo, que se tornará Paulo depois, nos recorda que Deus não desiste de ninguém. Ele entra em nossa história, às vezes de forma muito inesperada, para nos reorientar, para nos dar um novo sentido. Então, se você que nos acompanha, que nos assiste, pensou por algum momento ou algum instante que diante da nossa vida, diante das nossas dificuldades, Deus abandonou, virou as costas para nós, nos enganamos. Porque é aqui, diante da dificuldade, diante da desolação, diante dos nossos sofrimentos, que Deus sempre está ali conosco para nos reorientar no caminho que devemos seguir e no caminho que devemos percorrer. Mas perceba, meus irmãos, que a conversão de Paulo não termina naquele momento da sua queda. Ela continua, ele precisa se levantar, precisa deixar-se conduzir, acolher a ajuda de outro, Ananias, que integra-se à comunidade e depois assume a missão confiada por Deus. A fé não é apenas um instante emocionante, algo extraordinário, mas a fé é um caminho que exige decisão, perseverança e abertura. No entanto, percebemos quantos de nós em nossa vida somos indecisos. Quantos de nós em nossa vida não temos a perseverança do amor de Deus? E quanto de nós não há abertura
para deixar Deus transformar a nossa vida. O salmista de hoje nos convida a ampliar este nosso olhar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um chamado, é um convite universal. A experiência de Deus não pode ser guardada simplesmente para nós. A fé não pode ser guardada em nosso coração e em nossa vida, mas a fé deve expandir, deve ecoar o testemunho desta vida de fé. Quem encontrou Cristo sente o impulso de anunciar, de testemunhar e partilhar, assim como Paulo. Conheceu Jesus não com outros grupos, não como os apóstolos, mas depois conhece Jesus e assim então mergulhando nesta experiência, nessa intimidade com Deus, passa no mundo ser um grande anunciador. De perseguidor, agora anunciador da palavra, testemunhando o amor de Deus em sua vida. E isso nos leva a refletir o evangelho de hoje, que nos traz palavras tão fortes de Jesus sobre o pão da vida. Toda semana nós ouvimos durante os evangelhos Jesus falando que Ele mesmo é o pão da vida. Ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Estas palavras causam, a primeiro momento, um grande estranhamento. Já naquela época, naquele momento, falar comer a minha carne, beber o meu sangue, era sinal de escândalo. Muitos não compreendiam, achavam difícil demais. E hoje, não é diferente? Quando Jesus diz comer a minha carne e beber o meu sangue, causa em nós também, em algum momento, uma estranheza. Mas é através desta carne, do corpo e o sangue de Cristo, que a comunidade cristã se alimenta para viver o testemunho e a vida eterna. Mas Jesus não suaviza sua mensagem, Ele não muda porque soa diferente nos ouvidos do ser humano. Ele sempre insiste. A Eucaristia não é símbolo vazio, é a presença real, verdadeira. É o alimento que alimenta a vida do seu povo. É Ele mesmo que nos dá a cada um de nós este alimento. Aqui está o centro, então, da nossa fé. Deus não é apenas um ensinamento, não é apenas uma indicação, mas é a vivência, é o mergulhar na profundidade deste amor de Deus, é a entrega. Entregar o coração para que Deus possa agir em nós. Não é apenas uma fala, mas Ele mesmo se faz alimento. Na Eucaristia, percebemos que o próprio Cristo entra em nossa vida e se une a cada um de nós de maneira muito íntima e transformadora. Quando recebemos o corpo de Cristo, em fração de segundos, Ele já não é mais o corpo, Ele já está dentro de nós, já está totalmente dissolvido em nossa vida e assim nos abarcando com o seu amor. E isso, meus irmãos, em nossa vida tem uma consequência. Quem se alimenta de Cristo não pode continuar vivendo da mesma maneira. Assim como o pão sustenta o corpo, a Eucaristia sustenta a alma. E a alma nos impulsiona a viver como Jesus viveu, no amor, na misericórdia e na entrega. Podemos fazer então uma ligação muito bonita entre as leituras de hoje e copilar a grande mensagem desta manhã. Paulo encontra Cristo e tem a sua vida transformada. Nós também encontramos com Cristo todos os dias na Eucaristia. E somos chamados a viver a mesma transformação, não externa, mas do próprio interior da nossa vida. A pergunta que fica em nossa vida para nós no dia de hoje é esta: estamos realmente permitindo este encontro com Cristo
o pão vivo, verdadeiro, que muda a minha vida? Muitas vezes participamos das missas por hábitos, por tradição, mas sem deixar que aquilo toque profundamente o nosso coração. Entramos para rezar e saímos totalmente vazio. E aonde está a resposta disso? Um coração fechado à graça de Deus. Portanto, recebemos a Eucaristia, mas continuamos com os ressentimentos da nossa vida. Recebemos a Eucaristia, mas somos indiferentes à dor e o sofrimento do outro. Recebemos a Eucaristia e não queremos dar o perdão. Portanto, fechamos o coração e não deixamos Deus transformar. Hoje a palavra nos desafia a ir além da superficialidade. A fé não é rotina, é revelação viva. A Eucaristia não é um costume, mas é um encontro profundo de amor e intimidade com aquele que nos fortalece a cada dia. Assim como Paulo, meus irmãos, também somos chamados a passar por uma queda, no sentido não de dor, mas no sentido de reconhecer as nossas limitações, deixar cair na nossa vida o nosso orgulho, deixar cair as nossas resistências. Quando caímos, nos levantamos mais forte. Só quando deixamos cair a nossa certeza é que Deus então pode nos levantar com uma nova vida da certeza do seu amor. E mais, assim como Paulo foi enviado, também nós somos chamados e enviados para ir ao encontro das necessidades e do sofrimento do povo. Não precisa ir para terras distantes para anunciar o Evangelho, como pensamos que ser missionário é ir para longe, para outro mundo, para outro planeta. Não. Ser missionário é, no mundo em que vivemos, anunciar aqui e agora, onde estamos, a grande mensagem. E aonde então está o nosso campo de missão? Está em nossa própria casa, está através da nossa família, está no nosso vizinho, está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia. O campo missionário da nossa vida é aonde nós estamos. Anunciar o Evangelho não é apenas falar de Deus, mas é viver de maneira coerente com a palavra e com aquilo que aprendemos. É perdoar quando é difícil. É ajudar sem esperar um retorno para nós. É sinal de esperança em meio a tantas notícias negativas que ouvimos todos os dias pelos meios de comunicação. O mundo de hoje, meus irmãos, tem muita fome. Fome de sentido, de verdade, de amor. E nós sabemos onde está o verdadeiro alimento, em Cristo. Mas esta fome só será saciada se houver testemunhas. Se houver pessoas que, alimentadas pela Eucaristia, viva de forma diferente, transformada em sua vida. Por isso, hoje, peçamos ao Senhor Deus 3 graças para a nossa vida nesta manhã. A primeira graça é a graça do encontro verdadeiro com Ele. O quanto nós precisamos encontrar com o Senhor. Não superficial, mas um encontro profundo, como o encontro de Paulo. A segunda graça que precisamos alcançar é a graça de reconhecer em nossa vida a grandeza da Eucaristia. A Eucaristia é celebrada no mundo inteiro. Daqui a pouco terminaremos esta Eucaristia. Num outro lugar no mundo já está se iniciando uma outra celebração eucarística. Cristo não deixa nem um momento seu povo sem o pão da vida. Portanto, precisamos então reconhecer a grandeza desta Eucaristia, deste alimento em nossa vida. Que nunca nos acostumemos com esse mistério, que nunca
nos acostumemos em ficar sem este pão extraordinário, sem este pão da vida. E a terceira graça que precisamos alcançar é a graça de testemunhar, de levar ao mundo aquilo que recebemos, de testemunhar ao mundo aquilo que vivemos e experimentamos. Que nossa participação na Eucaristia não seja apenas um momento isolado, um momento único em nossa vida, mas que o centro da nossa vida seja transformado pela vida que vem e brota de Deus através do seu pão, da sua Eucaristia. E que assim como Paulo, possamos ouvir Jesus, deixar-nos transformar por Ele, mas anunciar com alegria o seu amor. Ele vive, Ele nos ama e Ele é verdadeiro, o alimento que dá a vida eterna. Peçamos sempre a Deus que nunca nos deixe sem este pão da vida eterna, sem a Eucaristia, sem a celebração, para que possamos assim, a cada momento, nos fortalecer pelo seu amor e a sua graça. Portanto, a graça de um encontro verdadeiro, a coragem de testemunhar e reconhecer a grandeza, eis a nossa missão, eis o nosso testemunho da vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.